Welcome back! Bem-vindos de volta! Aula que vai ser de 11h10 até meio-dia. Tá certo? Bora continuar o assunto? Vamos! Então vejam. Agora a gente vai ampliar um pouquinho o assunto dos adjetivos, tá certo? Vamos deixar um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais difícil. Bora engrossar o caldo desse feijão e todas as outras frases prontas que vocês conhecerem. Então, bora lá. Vejam só. A gente vai estudar agora o gênero e o número dos adjetivos. Mas que danada é gênero e número, meu Deus. Gênero todo mundo sabe, feminino, masculino. E número é plural, tá bom? Se ele está no plural ou não. Então é isso que a gente vai ver nos adjetivos. E mais pra frente a gente vai ver comparativo de superioridade e os adjetivos curtos. Vamos por partes. Primeiramente, as primeiras coisas, não é? Vamos começar do começo. Em português, os adjetivos são palavras que possuem formas flexionadas, isto é, ganham novas formas. Eles podem flexionar em gênero, masculino ou feminino, ou em número, singular ou plural, dependendo dos substantivos que qualificam. Outro tipo de flexão é de grau, relacionada à intensidade. Uma dessas flexões é o chamado grau comparativo, que estabelece uma relação de comparação entre duas coisas, pessoas ou ideias que compartilham o mesmo adjetivo. Esses comparativos podem ser de... Aí, lembra que a gente tinha visto na aula anterior que os adjetivos têm a função de descrever ou comparar. Então, agora a gente vai ver essa comparação. A comparação pode se dividir em igual, superior ou inferior, tá bom? Então, bora ver o exemplo. Igual. O lobo é tão feroz quanto o urso. Então, quer dizer que os dois são ferozes. Superior. O chacal é mais feroz do que o pato. Então, veja, este animal é mais do que o outro. É superioridade. Inferioridade. O cachorro é menos feroz que o crocodilo. Então, veja, esse animal é menos do que o outro, tá certo? Deu para entender. Já em inglês não precisa nos importar com flexionar adjetivos em gênero ou número. Olha só. Menos 2. Então, veja que aqui, no português, os adjetivos, eles poderiam mudar, ser flexionados em gênero, número e grau. No inglês, não existe gênero nem número. Ou seja, você nem vai colocar no feminino ou masculino, nem vai colocar no plural. Ele vai ficar do mesmo jeito que ele é. A única variação que temos é de grau, só existe essa, sobre o qual veremos em detalhes. Vamos começar pelo comparativo de superioridade. Vamos começar com a superioridade, tá certo? Dos chamados adjetivos curtos. Lembra dos adjetivos curtos, dos pequenininhos? Então, a gente vai ver como que faz a comparação de superioridade. Vamos lá. Forma dos adjetivos curtos, regulares. O comparativo de superioridade é usado quando queremos dizer que uma coisa é mais que outra coisa. Enquanto que em português apenas acrescentamos a palavra mais, em inglês temos duas formas dependendo do tamanho do adjetivo, tá certo? Para adjetivos curtos, acrescentamos as terminações R, ER ou IR, tá bom? E depois que a gente acrescenta essa terminação, a gente coloca a palavra then. Essas terminações em R equivalem a
mais. Enquanto o than significa o que, tá certo? Observa a tabela para ver qual o uso correto. Bora lá do outro lado. Agora vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos lá, vamos exemplificar. Aí aqui a gente tem os adjetivos. Adjetivos curtos. Curtos. Tá bom? Os shorts. Short são os curtos, tá bom? Adjetivos curtos. Aí aqui a gente tem esses mesmos adjetivos na forma de comparação, tá bom? Comparação de superioridade. Anota aí. Comparação de superioridade. E aqui a gente tem a tradução para vocês entenderem melhor. Então veja. Strong, que significa forte. Na forma comparativa de superioridade, fica stronger than. Lembra que tem a terminação, ó, a terminação é R, mais a palavrinha than, que é mais forte que. Nice, que é gentil ou legal, tá bom? No comparativo de superioridade, fica nicer than. Então, vê, ó. Aqui já tem um E no final, acrescentou só o R e a palavrinha than. Pretty, que é bonito, acrescentou a terminação, ó, ficou ó, prettier than, e acrescentou a terminação IER mais a palavrinha than, que significa mais bonito que. Heavy, que é pesado, no comparativo superioridade ficou heavier than. Então, ó, final IER mais a palavrinha than. E ficou como mais pesado que. Big, que é grande. No comparativo de superioridade ficou bigger. Bigger than. Terminou em ER mais a palavrinha than. Olha só como ficou, tá bom? Vamos agora entender. Professora, quando que eu coloco a terminação é R? Ou quando que eu vou saber se é só o R? Quando que eu vou saber que é o IR? A gente vai entender agora. Vê só. Acrescentamos R quando o adjetivo termina em consoante, como é o caso da palavra strong. Então, veja, quando termina em consoante, lembra o que é consoante? É todas as que não são vogais. Ih, ajudou muito, né? Consoante. B, C, D, F, G, H, entendeu? Todas essas. Então, veja. Por exemplo, short terminou em quê? Em T, na letra T. Letra T é o quê? Consoante, então a gente só acrescenta o R no final. Tall. Tall termina com L. L é consoante, então a gente acrescenta R no final. Cool. Cool termina em L. L é consoante, a gente acrescenta R no final. E as palavras ficam shorter, taller and cooler. Se o adjetivo já termina na letra E, basta acrescentar o R. Veja o exemplo. Lame, termina em E, só acrescenta o R. Lamer. Pale, termina em E, acrescenta o R, fica paler. Rate, que já termina em E, coloca o R, fica rater, tá certo? Se o adjetivo curto terminar em consoante, vogal consoante, terminar em CVC, como é o caso da palavra big, dobra-se a consoante final e acrescenta ER, tá certo? Exceto nessas duas letras, tá bom? Se terminar na letra X ou na letra W, não dobra não, tá bom? Então, veja o exemplo. Hot é H-O-T.
H é consoante, o O é uma vogal e um T é consoante. CVC. Se é um CVC, o que é que eu vou fazer? Dobrar a última letra. Qual a última letra? T. Então, eu vou dobrar, vou escrever ela de novo. E vou acrescentar R no final. Tá bom? SAD. SAD. Quais são as três últimas letras? S, que é consoante, A, que é uma vogal, e D, que é uma consoante. CVC. Se é um CVC, a gente vai dobrar a última letra, ó, acrescentar mais um D e colocar R no final. Tá certo? Thin. Thin, que é magro. Quais são as últimas três letras? H, que é consoante, I, que é vogal, e N, que é vogal, e N, que é consoante. CVC. Terminou em CVC, a gente vai dobrar a última letra. Qual a última letra? N. Aí eu vou escrever mais um N e acrescentar R no final. Entendido? Pronto. Olha como é fácil. Por fim, se o adjetivo terminar em Y, como as palavras heavy e pretty, o Y será substituído por IER, tá certo? Se terminar em Y, tira o Y e coloca IER. Por exemplo, funny terminou em Y. O que é que a gente faz? Corta o Y fora, coloca IER. Clumsy terminou em Y. Corta fora, coloca IER. Lucky terminou em Y. Corta fora, coloca o IER. Tá certo? Então, ó, vamos lá. Veja o exemplo a seguir. The elephant is bigger than the rat. And it's also heavier. Então, vejam. A gente tem aqui, ó, big, que é um CVC. Aí a gente dobrou a última letra e acrescentou R. E aqui a gente, e a palavrinha then, ó, lembra do then? Aqui a gente tem a palavra heavier, que vem da palavra heavy, que é pesado. Heavy termina em Y. E aí o que é que a gente faz? A gente tira o Y e acrescenta IR. Então veja a tradução. O elefante é maior, bigger, maior, do que o rato e é também mais pesado. Dúvidas? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, manda mensagem para mim. Pergunta, tá bom? Agora, a forma dos adjetivos irregulares. Aqueles foram os adjetivos curtos, tá lembrado? Ó, aqui foram os adjetivos curtos, regulares. Agora a gente vem para os adjetivos curtos, irregulares, tá bom? Os adjetivos irregulares não possuem um padrão único. Cada um segue sua própria forma. É por isso que eles são irregulares. Eles são vida louca. Cada um que faz o que quer. Vê o exemplo. Ayrton Senna was better than Alain Prost. Então veja, better é melhor, tá bom? Learning Chinese is worse than learning French. Worse, que significa pior. She ran farther than me. Farther é longe, mais longe. Think further than me and ask him more questions. Pense além, ou além, mais longe, tá bom? Então, vem aqui, ó, comparativos. Aí, veja. Aqui a gente tem better than, que é melhor do que. O better vem da palavra good. Olha só que não tem nada a ver. Good e better. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Por isso que eles são irregulares. Porque a gente não acrescenta só um R no final.
a gente tem outra palavra totalmente diferente. Aqui a gente tem, ó, worse than, que significa pior do que. O worse, que significa pior, vem da palavra bad, que é ruim, que não tem nada a ver uma palavra com a outra. Olha como é diferente a escrita, não é? Então veja, eles são irregulares. Far, que é longe. Nós temos aqui a palavra, cadê? Aqui, ó, father than. Father não tem nada a ver, quer dizer, father não tem nada a ver com far. Vê, tem até o comecinho, mas o final é diferente. Então, por isso que eles são irregulares, tá certo? Esses três aqui, vocês vão só decorar, aprender esses três, tá bom? E fica sucesso. Vamos lá pro outro lado que tem atividade, que é a hora que vocês vão mostrar se vocês realmente entenderam. Número 6. Find 6 comparatives in the chart. Então, veja. Vocês vão encontrar, find 6. Vocês vão encontrar 6 comparativos aqui nesse quadro. Só circular, tá bom? Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos tentar achar alguma coisa. Aqui a gente tem aqui, ó, comparativo. Ops. Aqui, ó. Bigger. Tá vendo? Um exemplo. E vocês vão encontrar os outros, tá bom? 7. Write down the comparative or superiority form of the following adjectives. Então, vejam. Vocês vão escrever aqui na linha a forma comparativa de superioridade desses adjetivos aqui. Então, short, que é curto. Qual é a forma superior? Vamos rever como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente acrescenta R no final, ou R, ou IR. Mas qual dessas opções? A gente vai acrescentar ER, o R ou IR no final. Qual desses? Vamos ver. Short termina como? Termina em vogal, consoante e consoante. É CVC? Não é CVC. Então, se não é CVC, não é esse. Short termina com o T no final. T é uma consoante. Se é uma consoante, a gente coloca ER no final. Então, a gente vai fazer, ó, shorter. Vamos ver aqui no exemplo, ó. Aqui, ó, shorter. Tá vendo? Shorter, mas ainda falta uma palavrinha. Falta as outras palavrinhas para vocês fazerem, tá bom? Vocês vão fazendo. E na 8, complete the sentence establishing the comparative superiority. Então, veja, vocês vão completar as sentenças completando com o comparativo de superioridade das palavras que estão entre parênteses. Como que a gente vai fazer? Your house is, aí tem big aqui dentro e mine. Então, sua casa é, big que é grande, sua casa é maior do que a minha. Como que a gente escreve maior do que? Big termina em como? C, consoante, vogal e consoante. Então, a gente sabe que a gente vai dobrar a última letra, que é a letra G, e colocar R no final. Beleza? Então, agora a gente já fez a primeira parte. A outra palavrinha é then, no final, tá bom? Então, vai ser duas palavrinhas. Vai ser o adjetivo com uma dessas terminações, mais o then no final aqui.
tá certo? Número 9. Read the test and then complete the sentence. Aí você vai ler aqui o texto e completar as sentenças. Tudo bem? Então veja, aqui ó, tem o would, é quase esse mesmo esquema. Só que você vai ler o texto. Lê o texto e tenta completar. Tá certo? Essa é a atividade desse assunto, tá bom? Responde. E próxima semana eu gravo um vídeo corrigindo a atividade para vocês verem se vocês acertaram ou não, tá bom? Se tiver dúvida do assunto ou dúvida de como fazer a atividade, manda mensagem para mim, manda áudio, manda foto, manda qualquer coisa, tá bom? Fala comigo, porque senão não tem como eu saber. Pergunta, porque daí tem como eu ajudar vocês a entender um pouco melhor, tá certo? Até a próxima aula, que vai ser daqui a pouco. É daqui a pouco? Deixa eu ver. Não, essa é a última aula, olha só. Tinha esquecido. Então, pronto. Até semana que vem, quando a gente for corrigir o assunto, beleza? Boa sorte pra vocês. Bye.